Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Descomplica aí, que traz informações para você descomplicando o seu cotidiano. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é beleza, estética e saúde, mas antes, se inscreve no nosso canal Roberta Lemos, ativa o sininho, porque toda semana tem informação muito importante para você. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto que mexe com todo mundo, mexe com a estética, com a autoestima e com a saúde das pessoas, eu converso hoje com a Rosângela Martins, que é esteticista e cosmetóloga. Tudo bem, Rosângela? Tudo Seja bem, muito Roberta? bem-vinda. Como vai? Muito obrigada pelo convite. Antes da gente começar o nosso bate-papo, Rosângela, o que é uma cosmetóloga? Porque essa eu não conhecia. Nós tratamos de toda a parte de cosmetologia, então nós podemos formular produtos. Ah, que bacana. Então nós estudamos os princípios ativos, toda a ação desse ativo na pele, como que ele permeia, né? O que são nanosferas, uma alta tecnologia que nós temos hoje na cosmética. Por que o cosmético ele é tão atual? Por que ele penetra na pele? Por conta de todo esse estudo, e nós cosmetólogos trabalhamos com esses ativos que realmente permeiam a pele. Muito bacana. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo, porque hoje a gente vê que a sociedade, de uma forma geral, né, Rosângela, ela se preocupa muito com a estética, né? E aí a gente teve a época da pandemia, então que foi uma loucura, porque todo mundo ficava no online e parece que o índice de botox, enfim, o negócio duplicou, triplicou de uma forma geral, porque as pessoas pararam para se ver e falaram, nossa, que horror que eu tô, que desastre, a gravidade está fazendo efeito na minha pele. De fato. Como é que você vê esse grande impacto da estética na sociedade de uma forma geral? Excelente pergunta, Roberta. Eu venho já numa trajetória de 40 anos de profissão. Então, você imagina o que eu vivi a estética, o que eu vivenciei, o que eu vi, o que eu presenciei. Eu acompanhei todo o crescimento da estética. Entretanto, da pandemia para cá, é grandioso a mudança, até a nível de produção das indústrias. Está assim de uma forma absurda. Nós sempre tivemos uma escala grandiosa de crescimento, mas de 5 anos para cá mudou muito, de 5 anos para cá, e na pandemia veio realmente essa busca incessante por estar bem. Então o crescimento foi grandioso e nós tivemos que acompanhar, tivemos que estudar e entender tudo o que estava acontecendo. Isso é muito bom. Por outro lado, uma preocupação também muito grande com essa preocupação que muitas pessoas têm em se espelhar no outro, né? E querer ser o outro, ou então almejar algo que não é possível ali. E acaba que, infelizmente, existe alguém que vai lá executar esse trabalho que não seria o ideal, o adequado. Aí vira desarmonização facial, né? Que, por sinal, tem várias por aí, né? Muitos mesmo, infelizmente. A gente pode dizer que as pessoas têm perdido a mão. Isso que você falou, Rosângela, é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas, para conseguir o cliente ou para conseguir o dinheiro, ela não usa um critério, né? Porque às vezes o paciente está tão desnorteado ou está com um problema de autoestima tão grande que ele quer o rosto de uma outra pessoa. Ele não quer melhorar o rosto dele. Isso. Ele quer o rosto de uma outra pessoa. Isso é impossível. Você teria que nascer de novo e nascer como aquela pessoa. Ou seja, não é possível. Agora, é difícil você tratar isso. Já chegou algum paciente para você nessa situação e você teve que falar não? Muitas vezes. E inclusive recentemente. Porque na hora da avaliação, da consulta, eu vou exigir todos os exames, principalmente quando nós falamos de injetáveis, né? Quando a gente vai falar de um botox, de uma mesoterapia, existe um cuidado muito dobrado. E aí eu solicito alguns exames e ali naquela conversa, em 1 hora de conversa, eu falei, não, eu não atendo você, peço que você procure outro profissional. E isso acontece, não digo para você que corriqueiramente, mas com frequência acontece sim, e eu digo não. E a pessoa consegue entender? Geralmente você ganha um amigo ou um inimigo? Ganha um amigo. E muitas vezes, depois dela me ligar ou ela me mandar uma mensagem, Rosângela, de fato, eu senti acolhida por você. E você não ter me atendido foi muito bom para que eu busque, então, uma ajuda. E eu, certamente, Roberta, se eu perceber que é um processo emocional,
eu vou encaminhá-la para um profissional, um terapeuta da área, um psicólogo, porque se ela precisa, com muita delicadeza, eu vou levar isso a ela. E nós temos que fazer isso. Isso é uma estética humanizada. Sabe, é validar o paciente, é ouvir, é entender, é olho no olho. E dali encaminhar ele para o profissional que realmente vai tratá-lo. Eu acho que daí a gente começa a entrar no assunto que eu queria conversar hoje, Rosângela, que é a questão da estética humanizada, né? A gente fala muito dessa questão de estética e você tem esses procedimentos, por exemplo, a gente está num prédio aqui de acho que 30 andares, eu imagino que pelo menos em cada andar tenha uma ou duas clínicas desse tipo de procedimento, mas estética humanizada não é a mesma coisa. Não, é diferente. O que é? Qual que é o grande diferencial? Nossa, que delícia falar disso, Roberta. Eu venho de uma história da estética, como eu te falei, há muitos anos, e toda a minha premissa na área, eu tenho muito orgulho de falar, que eu aprendi com uma mulher incrível, que é a doutora Maria Rita Rezende, e eu fui franqueada da empresa dela por 20 anos. E durante todo esse meu trabalho, eu sempre me destacava, porque ela dizia, Rô, você tem um trabalho diferenciado. E isso foi me aproximando a ela. E teve um dado momento que precisava fazer um lançamento, e ela falou assim para mim, esse lançamento eu quero que você faça, porque é exatamente isso, a humanização na estética, e isso é a sua cara. E aquilo para mim foi assim, muito valioso, sabe? Muito valioso mesmo. Isso que é legal. Ó, isso que é humano. Não é só estética que é humanizada. A gente tem uma profissional humanizada aqui. Poxa, toda vez que eu falo disso E aquilo para mim, Roberta, caiu de uma forma tão especial, porque eu falei, nossa, o trabalho que eu faço é muito diferenciado. E aí aquilo foi me caindo a ficha e todas as clientes que passavam por mim diziam, Rô, é diferente, é diferente. Aí eu falei, pô, eu realmente executo um trabalho humanizado. E era algo tão espontâneo, de tanto amor que eu tenho pela profissão, que eu coloquei no meu slogan, né? Na minha logomarca tá lá, Rosângela Martins Estética Humanizada. Porque é isso, é você ouvir, é você não querer fazer o que todo mundo faz. Não é você colocar um injetável, Não. colocar uma química na pessoa, Não, né? eu não quero fazer isso. Porque você é diferente, você é única. E eu tenho que olhar para você dessa maneira. A gente pode dizer que você olha antes de dentro para fora, né? Exatamente, sabe? E muitas vezes as pessoas querem que você fale o que elas querem ouvir. E com muita delicadeza, eu não vou falar o que ela quer ouvir. Mas eu vou conseguir trazê-la para mim. Mas eu só vou conseguir trazê-la para mim. E não falando o que ela quer ouvir quando eu falo com amor. Quando eu falo com o coração. Porque se eu falar por falar, vai ser um não muito doído. E não é dessa maneira que você fala. Você tem que acolher, você tem que dar amor, Roberta. Falta amor nas pessoas e não pode faltar amor. Quando a gente fala dessa área de saúde, né, Rosângela, de uma forma geral, às vezes, por exemplo, você entra num hospital, várias vezes, né? Já me passei pensando assim, puxa, por que essa pessoa está trabalhando na área de saúde? Às vezes na recepção, onde você está acolhendo a pessoa que está com dor, ou que perdeu alguém, ou que está angustiada, nunca ela vai para um hospital feliz, né? Ah, estou aqui porque não tinha o que fazer, então vim passear no hospital. Ela geralmente está passando por um processo doloroso. Muito. Se você não tiver empatia, que eu acho que essa é a porta de entrada que você está falando do seu trabalho. É empatia. Né? Você entender o que a pessoa está vivendo, entender qual é a sensação que ela está tendo naquele momento e traduzir, talvez em alguns momentos, tirar ela daquela escuridão, daquele buraco que ela tá. Muitas vezes. E não vai ser só injetando alguma coisa, mas o injetar é a cereja do bolo lá, né? O detalhe do negócio, né? Isso, Na verdade, você transforma... Isso que eu tô falando, a sua estética é de dentro para fora, né? É de dentro para fora. É de dentro para fora, Roberta. E é incrível que eu trabalho muito com pós-operatório, né? As minhas duas clínicas são praticamente 70% é pós-operatório. E é um momento muito delicado da mulher. Porque para que ela fosse realizar essa cirurgia plástica, algo não estava bom. E muitas vezes, quando ela sai do centro cirúrgico, ela está uma Barbie. Horas depois, fisiologicamente, o corpo vai responder e ela vai inchar. E ela vai começar a inchar. E aquilo começa a não ser aquilo que ela queria mais. E ela chora, ela se arrepende. E ela está comigo desde o primeiro momento. Então, se eu não souber
acolher essa paciente e fazer com que ela entenda que isso é um processo e que vai passar. Mas eu tenho que explicar isso com muita sutileza. Então, é trazer essa paciente e olhar nos olhos dela e falar, você escolheu fazer. E você vai passar por isso, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar bem, eu tô com você, vou estar com você. Então, isso é muito gratificante. É muito gratificante você, depois de tudo isso, você manter contato com essa paciente por anos. E ela te ligar, e ela te procurar, é muito gratificante. Isso é humanização. E aí, quando a gente fala, Rosângela, dessa linha da humanização, eu até coloquei aqui alguns pontos, né? Que você precisa pensar num enfoque holístico. Né? Então, você precisa pensar na aparência física, mas também no bem-estar emocional dela, no bem-estar mental e aonde ela está inserida socialmente. Você tem algum caso, assim, para contar pra gente claro, sem dar nomes, obviamente, mas assim, de alguém que marcou a sua vida porque você marcou a vida dela? Sim, tenho. Foi uma aluna e ela estava numa situação muito difícil e ela não tinha condições de pagar o curso. E ela tinha 2 filhos para criar. E ela precisava trabalhar. E eu peguei essa pessoa e coloquei no colo e falei, vamos aprender. E ela precisou de ajuda psicológica. Eu encaminhei com uma pessoa incrível. E ela começou a trabalhar. E com 6 meses, ela montou o espaço dela. E isso ela vive até hoje. Ela criou as filhas estudaram na faculdade, fizeram graduação, tudo através da estética. Nossa. E mudou a vida dela. Impressionante, né? Quando a gente vê isso. Foram várias histórias, assim, muito incrível. E agora, recentemente, Roberta, eu entrei realmente para o mundo online, para o curso online, estou na Hotmart, e eu fiz questão de convidar a minha filha, que é psicóloga. Ah, que bacana! Para fazer parte, porque eu falei, filha, você precisa passar isso para as alunas que irão comprar o curso. Elas precisam entender esse lado humano, porque eu vou estar do outro lado da tela. Sim. Ela não vai ter o contato comigo ali, de me ver chorar, de alegria, de emoção. Então você precisa passar isso. E nós montamos um módulo de psicologia dentro do curso online. Que bacana. Você tá formando outros profissionais, então. Outros profissionais. Eu já estou na área da docência há 20 anos. Fui professora universitária e tive escola técnica. E aí eu parei com a escola por um período e comecei a investir muito no atendimento, na clínica. E agora, com esse mundo online, eu falei, eu preciso ir para os cursos online. E aí agora lancei semana passada os cursos na Hotmart. Quem quiser acessar, Rosângela, como é que chega no curso? Ela acessa a plataforma Hotmart e ela vai ter acesso aos cursos ali. Tem pós-operatório. Meu nome tá lá. Meu nome tá lá. Rosângela? Rosângela Martins.estética. Pronto, então se você quiser acessar, aprender um pouco mais, com muita qualidade de ensino, acessa lá a plataforma que você tem um curso extraordinário. Extraordinário, e vai ter uma psicóloga que vai te passar tanta coisa interessante que vai mudar a sua vida. Tem alguns pontos dentro da estética humanizada que eu queria discutir com você, que a gente falou assim por cima, mas, por exemplo, a questão da individualidade de cada paciente. Quando o paciente chega para você para fazer algum determinado procedimento, você mapeia ele, existe uma entrevista, como é que funciona? Exige, Roberta, por 1 hora no mínimo. Por 1 hora. Então, suponhamos que ela me procure para um procedimento facial. Tá. Eu sou especialista em pele, eu amo pele e estudo pele há 32 anos. Ela vai analisando. É ruim falar com essas pessoas assim, porque elas conversam e vão te analisando. Mas tudo bem, prossiga. Mais ou menos assim. E aí, ela chega e algumas, né? Eu quero fazer o tratamento X. Eu falo, então eu preciso que você venha aqui para consulta para que a gente possa estar juntas e eu quero conhecer você. E ali durante toda essa conversa de 1 hora, eu percebo, né, de olhar quando ela entra, que aquele procedimento que ela diz já estar definido não é o que ela precisa.
E você consegue trocar a ideia dessa pessoa na conversa? Consigo. E aí é que entra a cosmetologia. É explicar a ela que a pele dela é Y, que o cosmético é H, e que isso tem uma junção, e que lá na frente o resultado é outro. E que aquilo que ela quer, naquele momento, eu vou deixar para depois. Porque o que a pele dela precisa no momento é disso aqui. E vou explicar para ela cientificamente o princípio ativo, qual a ação, como isso vai acontecer dentro dela, quais são os eventos que isso vai gerar na pele dela. E aí sim, daqui tanto tempo, aí eu vou fazer o que ela quer. Rosângela, a gente, já que está falando dessa área de cosméticos, a gente tem hoje cosméticos milagrosos, né? E extremamente caros. E alguns, na minha opinião, às vezes tem só o nome, né? Tem uma bela capa, mas às vezes não servem, ou às vezes exatamente o que você falou, não servem para mim. Isso. Né? Você pode servir para outra pessoa. Só que as pessoas hoje não têm informação. Na verdade, elas vão muito pela propaganda. A atriz tal usou, tá nova, vou usar também. Isso. Como é que a gente pode identificar qual é o procedimento que se faz, por exemplo? O que eu preciso? Eu, Roberta. Pele clara, sensível. Outro dia falaram assim, recebi uma propaganda no Instagram. Você quer maquiagem para pele madura? Eu falei, pele madura? Gente, é pele madura que a gente tem que aceitar. Demora pra aceitar, né? Demora, né? Mas ela foi muito enfática, podia ter ido com um pouco mais de jeito. Você tá ótimo. Perdeu a cliente. Não quero mais falar com você. Quero mais, Mas quais são os procedimentos? Como é que eu sei o que eu preciso? Bom, primeiramente, assim, que é fato, qual é o seu tipo de pele? Qual a classificação de pele que você tem? Ela é uma pele mista? Ela é uma pele seca? Uma pele alípica? Sebosa? Ela é uma pele oleosa, acneica, grau 1, grau 2, grau 3? Fototipo 1, 2, 3? Qual é a classificação dessa pele? E aí você faz um teste. Aí sim que eu vou elencar o que é melhor para sua pele. Tá. Então, aquele filtro solar Y, ele é muito bom, mas ele é bom para o seu tipo de pele? Porque se ele não for oil free, longe de óleo, ele vai deixar sua pele muito mais oleosa. Então, hoje o cosmético é muito inteligente, nós chamamos de cosméticos inteligentes. Porque eles vão realmente atuar onde há necessidade. Então, ele vai diminuir os poros, né? Então, você precisa de um filtro solar que diminua a dilatação dos ósseos, dos poros, precisa. Então, é esse filtro aqui. Não é porque foi bom para fulana que vai ser bom para você. Então, a classificação epidérmica é a parte fundamental. Eu fiquei muito chateada. Eu fui na Sephora outro dia, toda feliz. A mulher me convenceu. Eu sabia que eu não tinha que ter comprado. Eu tinha certeza. Roberto, isso aqui da Dior. Caríssimo, caríssimo. É um sérum maravilhoso. Vai deixar assim assado. Meu, eu usei um dia. Me empipocou a cara inteira. E assim, isso tem acontecido com muita frequência, assim, às vezes protetor solar, hidratante, qualquer coisa, são marcas específicas que eu não tenho nada, senão a grande maioria dá o que se falam que é rosácea, né, daquela... Isso é fator estresse, fator pele, ou as duas coisas? As duas coisas, né, a pele, ela é um órgão totalmente sensitivo. Então, o que você tem dentro, ela vai exteriorizar aqui, ela vai aparentar aqui fora. Então, toda a sua alimentação, noites mal dormidas, medicamentos, vários fatores vão contribuir. E isso gera um estresse, porque o estresse nós temos normalmente. Sim. Estar aqui Estar vivo é estresse. Estar vivo é estresse, né? Então, isso desencadeia, faz com que a sua pele fique reativa. Ou seja, ela vai ficar uma pele delicada e ela vai passar a ter, sim, essas manifestações pós-aplicação de um cosmético. Mas até peles delicadas, sensíveis, ou a gente brinca até peles de bebê, elas têm cosméticos específicos. Específicos. Tem jeito para tudo nessa vida, né? Tem, hoje tem. Hoje a tecnologia tá... Princípio básico, Rosângela, água? Esse é o grande rejuvenescedor. Eu digo que são dois: a água e o filtro solar. É mesmo. É necessário. E quem não usou filtro solar a vida inteira? Eu falo. Ajuda depois de velha. Eu falo. Depois de pele madura, ajuda. Olha, gente. E olha, isso acontece, né? Pessoas que não
tem o hábito de usar o filtro solar e tem uma pele de pêssego. Pode acontecer? Pode. Aí nós temos que dar a mão à palmatória. É uma genética. Mas são raras exceções, né? Começa São raras, manchinhas. mas é necessário. Hoje o filtro solar, ele vem rico com silício orgânico, né, ácido hialurônico. Então não é mais só um filtro solar físico, químico, ele não é mais, ele é um tratamento para a pele hoje. E a gente fala muito, né, às vezes as pessoas estão, mas eu não me exponho ao sol, mas eu tô no computador, eu tô numa luz de estúdio. Essa é a pior. É mesmo? Essa é a pior. E nós temos o contato maior com ela, porque quantas horas nós ficamos no nosso trabalho com o celular na mão, então com as luzes, e você não tá lá no sol. A pele vai manchar mais ou pior. Né? E o que se fala do sol, por exemplo? A gente pegar a vitamina D. Temos que 10 minutos sem filtro solar. Sem filtro solar. 10, 15, 20, não me lembro quanto é. Não, pode ficar ali uns 20 minutos, dependendo do horário que você fosse expor. 20 minutos, 30 minutos. Desde que não seja naquele horário entre 11, 12, né? 13 horas, não. Mas pela manhã e ao final do dia, nossa, tranquilo. Agora, só para a gente finalizar aqui, Rosângela, a gente vê que existe um movimento, às vezes, ao contrário do que a gente via nos anos anteriores, né? Teve um boom da estética, todo mundo fazia botox, todo mundo fazia preenchimento, todo mundo tinha silicone, e daqui a pouco já se fala hoje de não ter silicone, de se tirar. Existe esse vai e vem, e isso a gente vê na moda, isso faz parte das gerações, das eras que a gente vive, né? Isso. Agora, em termos de saúde, o que não volta mais para trás? A nível de saúde? De saúde e estética, né? Estética, o que não volta é o tempo. Esse já era, gente, sinto muito. Esse você vai ter que lidar com ele, não importa a geração que você seja. Não tem como, não tem como. Mas existe, sim, muitos procedimentos, né, principalmente cirúrgicos, que alguns você ainda... Alguns não, vou ser mais otimista. Vários você consegue aí reverter. Eu trabalho com médico, né, o qual eu sou muito fã, e as cirurgias que ele faz vai muito dentro do que nós estávamos falando aqui, da humanização, de estar preocupado com o que se encaixa em você e não aquilo que você queira que ele faça. Então ele tem uma linha que eu acho interessante, mama, a especialidade dele é mama, e ele não coloca o mama grande, ele fala, não coloco, porque você vai se arrepender lá na frente, e isso é muito interessante. Então, fazer uma cirurgia em uma paciente que ela tem o IMC muito alto, o índice de gordura está muito alto, ele não faz. Então, isso eu acho muito grandioso, acho que é muito, é validar o nosso paciente. E aí a gente pensa até numa questão assim, né, Rosângela, do dia a dia na estética, por exemplo, a gente tem várias fotos daquelas pessoas com o preenchimento, né, exagerado, parece que uma abelha picou a boca. Isso, por exemplo, dá para reverter? Botox a gente sabe que não. Né? O Botox tem que esperar o tempo lá, sei lá, 3 meses, talvez? Se o Botox der errado, se der ruim, a gente tem sim como melhorar. Tem como reverter? Muito, muito mesmo, né? Com equipamentos, inclusive eu tenho, é sensacional. Com 4, 5 sessões você já reverte aquele botox ali que deu errado. A nível de preenchimento muito me preocupa. Porque imagina, você tem um tecido epitelial ali, uma pele, as camadas, né, subdivididas, e você vai injetar um produto ali num grande volume. Tá. Vai expandir. Uma hora esse volume ele vai ser reabsorvido, ele vai embora. E o que vai ficar? Sim. Porque algo, imagina uma bexiga que você... Sim, E depois, o que tá dentro vai embora. Né? Vai ficar murcho. Tá. Né? Por mais que a pele seja elástica, ela não vai aguentar. Então, quem preenche muito, fico muito preocupada. O que é preencher muito? É você fazer exatamente essa desarmonização que você falou. Uma grande quantidade, várias vezes. O ideal seria o quê? Um preenchimento que uma vez a cada 2 anos? Não sei quanto tempo se usa. Depende daquilo que você for Eu ainda não fiz, mas eu farei, gente. Ela quer. Depende muito do que você vai colocar.
né? Então vamos supor, eu vou fazer um preenchimento de lábios com ácido hialurônico. Quanto eu coloquei, qual a qualidade que eu usei de ácido hialurônico? Isso tem tudo a ver com o resultado final. E quanto tempo isso vai durar? Tá. Então eu posso colocar um ácido hialurônico que ele tem aí um processo de 6, 8 meses, 1 ano, 2 anos. Até 2 anos eu precisei usar um ácido hialurônico de alta tecnologia. E aí ela vai ter que repor depois. Só que não que ele fique preenchido por 2 anos ou por 1 ano, porque vai se degradando, o próprio organismo vai fazendo essa reabsorção. Então ela vai ficar com um volume durante esse período, só que ele vai reduzindo. Quando chegar em 1 ano, que seria o prazo, digamos que esse que eu coloquei duraria 1 ano, menos de 1 ano ela já vai começar a ver aquela diferença no lábio. Não tá mais volumoso, mas vai estar ali ainda o produto, em menos quantidade. Sim. Fui clara? Sim. Então, tá, vamos lá. Botox pode reverter? Pode. O preenchimento... O preenchimento nós vamos usar uma substância que vai também fazer com que desfaça. Quais são os outros procedimentos estéticos mais utilizados? Em primeira mão, Botox. É o Sempre, primeiro, né? é o top da linha. Segundo, eu considero o preenchimento de lábios. Agora, o Botox, Rosângela, eu sempre brinco, né? Tem que ter uma mão muito delicada, senão você tem que levantar a plaquinha pra falar quando você tá triste, quando você tá feliz, quando você tá... Porque não muda a expressão, né? Uma vez eu entrevistei uma pessoa, que não vou falar quem, mas era um político, cada um imagine quem quiser. E eu não conseguia me concentrar na entrevista, porque eu comecei a olhar o rosto dele, não tinha expressão, eu não sabia se ele estava feliz de verdade. Assim, não. Falei, gente, quanto que colocaram nesse rosto? Então, assim, precisa ter uma delicadeza de quem coloca, né? Precisa ter esse olhar, o profissional tem que ter esse olhar. Não é o que o cliente quer. Você tem que ter, sabe, uma conduta ali, uma ética profissional e colocar a quantidade que você acha que deve. Afinal, o que eu falo sempre para minha equipe, quem estudou isso aqui fomos nós. Sim. É nós que sabemos o que ele precisa, não é ele. Exatamente. Não é ele. Então eu tenho que explicar para esse paciente a quantidade, o que vai ser colocado. Isso é muito importante. É durante as etapas você ir colocando para esse cliente ou paciente o que você está fazendo. Não é sobre dinheiro, é sobre responsabilidade, né? É sobre responsabilidade, é sobre ética profissional. Rosângela, uma delícia o bate-papo. Ai, que delícia. Aproveita, deixa seu contato, como é que as pessoas podem te encontrar, que tipo de procedimentos você faz na sua clínica. Ai, muito obrigada, Roberta. Então, são 2 clínicas no Canal 5, ali no Centro Empresarial Quinta Avenida. Então, eu tenho ali desde a limpeza de pele até o Botox. Então, onde as pessoas podem se mexer depois. Pode se mexer. Tratamento corporal, celulite, gordura localizada, estrias, flacidez. Trabalho com muita mesoterapia, com agulha e sem agulha. Então é incrível, lipo de papada, harmonização de glúteo. E o pós-operatório, que é incrível, carro-chefe. Agradeço muito ao meu médico, quero falar o nominho dele aqui. Claro. Dr. Saldanha, muito obrigada. E é um trabalho lindo que a gente faz, eu, ele, a esposa dele, toda a equipe dele. E o nosso grande diferencial em qualquer procedimento é a humanização. É isso aí. Então, se você quiser conhecer, está convidado aqui para conhecer o trabalho da Rosângela, um local com muita responsabilidade, onde você vai ficar com um rostinho e um corpinho maravilhoso. Mas vai sem ser levantar acolhida. A plaquinha, né? Sem levantar a plaquinha. Vai ser acolhida, vai se sentir em casa, vai se sentir única. Esse é o diferencial. Rosângela, muito obrigada, viu? Sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigada, Roberta. Descomplica aí, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.